Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. Veja só, a gente costuma aqui trazer muitos escritores, mas a gente, no geral assim, no senso comum diria, a gente tem mal o escritor como aquela figura que escreve sonhos, ficções, contos, romances. A gente costuma mais de chamar de escritor essa figura, né? Mas o escritor é mais abrangente. O escritor também tem um escritor que escreve pegado com a realidade, nas pegadas da realidade, e é por isso que a gente está aqui com um escritor desse tipo, professor Rubens Pinto Lira, que não somente trabalha nas pegadas da conjuntura política e direitos humanos, por aí, como também tem uma militância na área, né, professor? Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, então, por essa oportunidade de trazer o meu próprio depoimento sobre o que fiz, o que escrevi. É verdade, no meu caso, talvez no de outros também, há uma íntima associação entre teoria e prática. Que teoria? A teoria, naturalmente, eu me refiro aos estudos, porque eu estou aqui na condição de pesquisador e de professor universitário. Meus trabalhos são trabalhos de caráter acadêmico ou assemelhados, ou decorrentes da meu saber, meu estudo acadêmico, né? Agora, a prática. Eu sou professor de ciência política. Aliás, ciência política é um termo que eu acho um pouco cabotino, mas, enfim, é o que temos. Eu sou professor de ciência política e esta matéria não é qualquer outra. Quer dizer, ela, para uma pessoa que se interessa pela sociedade, pela transformação da sociedade, ela tem muito a ver com isso, né? Eu fui motivado desde a minha juventude, no engajamento precoce. Aos 14 anos, eu era militante, dirigente da Ação Católica e participava do movimento estudantil. Então, esse interesse pela sociedade, a preocupação com o que ela significava, os seus rumos, a possibilidade de transformação, foi que me levou a estudos na área das ciências sociais, em particular na área da política. Desde 14 anos. Eu estava no Colégio Estadual de João Pessoa, fazia parte da Juventude Estudantil Católica e fui para o liceu fazer o clássico, né? Porque lá tínhamos o clássico científico e era no liceu que tinha o clássico. Eu fiz o clássico no liceu e minha vida mudou muito. Foi uma experiência fundamental. No segundo ano, eu fui eleito, com 16 anos, presidente do Diretório do Colégio Estadual de João Pessoa. Isso pode não ter significado hoje, mas na época teve muito. Foi talvez o ano que mais marcou na minha vida. Nós tivemos uma atuação intensa na área cultural, na área política, em diversos aspectos. Até hoje eu tenho um arquivo de todo esse processo, num período conturbado, né? Aí termino o meu curso, clássico 63, sou aprovado em Direito e Filosofia e sou logo cassado. Né? Antes de começar o curso, quer dizer, eu participei daquela ocupação da Faculdade de Direito em 64. Certo, né? certo. E isto aí resultou na minha primeira cassação. Né? Então, o primeiro ano de Direito, eu fui impedido de estudar. Cassação significa isso. No primeiro ano. Agora, professor, falou de João Pessoa desde os 14 anos para cá. Mas nascimento também, João Pessoa? Tudo. Eu só passei 6 anos fora, foi em Paris. Né? 5 no doutorado e 1 no pós depois. Pessoense da Gema, aqui, ninguém bairro. Sempre. A Pedro I era uma rua pacífica. Eu vi ser colocado como chama, o ladrilho, ainda era uma rua sem calçamento. Né? E eu morei 25 anos lá e quando saí com 25 anos para a França, voltei com 30, né? Então a cidade foi já apresentando um rápido processo de urbanização e a Pedro I, que era uma rua sem calçamento, tranquila durante muito tempo, hoje é uma rua central. Né? Era bom de estudar, né? Agora, professor, é o seguinte,
Nós vamos, na sequência, falar bastante dos seus trabalhos, que são muitos, são 27 livros. É um trabalho bastante intenso. Mas a gente queria aproveitar a sua presença no nosso agente, como escritor, naturalmente. A gente deixa a conjuntura política mais para frente. Aí, como escritor, como cidadão e como professor universitário. Uma coisa que a gente percebe, professor, é que, e o senhor representa muito bem o professor universitário, você tem, seu perfil, assim, você tem, anda como professor universitário, pensa como professor universitário, é como assim, a gente tem você como um representante desse segmento. Agora, a gente acha assim, que a universidade, a Mata do Buraquinho, apesar de ser muito pequena, a universidade é muito distante da cidade, às vezes. Por exemplo, a gente vê falar muito de que o reitor ou a reitora inaugurou isso no campus de Patos, inaugurou aquilo, como se fosse um administrador. Mas a gente vê muito pouco a produção. O que a universidade está produzindo para a cidade? Outro aspecto. Tanto administrador, que a universidade solta nas ruas todo semestre, todo ano, e essas pessoas a gente não vê muito, elas acabam sendo os políticos que tomam conta de tudo, a gente não vê os administradores, muitos economistas. Quer dizer, a Mata do Buraquinho separa a universidade. Acaba assim, apesar da Mata do Buraquinho ser muito pequena, a universidade fica muito distante da cidade. Como é que o senhor avalia isso? Eu sou professor aposentado, embora colabore. Eu sou professor voluntário, colaboro, né, espontaneamente, orientando dissertações, dando outro curso, né? Mas eu tenho uma visão muito crítica de tudo que me é próximo, que eu aprecio e que eu valorizo e que faz parte da minha vida. Eu tenho uma visão crítica da política, eu tenho uma visão crítica do corporativismo, eu tenho uma visão crítica da universidade. Quase todos os meus artigos têm uma natureza crítica. Quer dizer, eu critico primeiro o meu lado. Eu tenho uma formação de esquerda, socialista, mas primeiro eu critico severamente as mazelas da esquerda, né? Para que a gente tente escapar desse maniqueísmo. O bom de um lado, o ruim do outro. Eu não posso dizer nada em relação a determinadas coisas, porque isso ia pegar mal. Ao contrário, eu acho que a melhor maneira de você colaborar para aprimorar, aperfeiçoar e modificar no sentido positivo alguma coisa é você ter esse olhar crítico. Então, a universidade, eu acho que ela continua distante da sociedade. Eu acho que é verdade isso. Ela está envolta em um burocratismo desenfreado, né? Tem um colega reputado na minha área, né? Jovem ainda, mas muito competente, que falou no produtivismo fordista da universidade, né? Pessoas ficam amarradas a compromissos, a regras, a satisfação com relação à agência de fomento para você produzir aquele artigo. E a administração funciona muito mais apegada às determinadas exigências burocráticas do que às atividades fins. E, por exemplo, no que se refere à sociedade, eu acho que era preciso haver uma interação muito maior com ela. A área de ciências humanas devia interagir muito mais com a sociedade. Isso eu sempre disse, lamento, e na minha vida, como professor e até agora, eu tenho me esforçado exatamente para organizar debates, para fazer com que a instituição interaja com outros, para que a sociedade possa participar, de maneira que, concluindo, a abertura da universidade, a sua desburocratização, né, a sua autocrítica, são necessidades prementes e depende disso que ela possa avançar, se renovar. No próprio setor da comunicação, assim, é muito estranho. A gente olha as coisas da universidade, como eu disse ainda agora, o reitor inaugurou um banheiro não sei aonde, uma sala não sei aonde, obras inacabadas.
Sim, mas isso é administrativo, isso deveria nem ser o reitor que estivesse cuidando disso a rigor, devia ser um administrador, um prefeito, Exato. o reitor cuidando do teórico, né? Na Europa, a universidade tem mais essa divisão. Tem, né? Os que chefiam a administração, médio, alta, não são professores, né? Os professores cuidam só da parte acadêmica. E mais, eu não estou dizendo isso com crítica, não. Eu estou dizendo como um sentimento que muita gente tem. Tem muita tese ali, interessante, na área de mestrado, Muita. de doutorado, que precisava chegar ao conhecimento Tem das muita pessoas. gente competente que trabalha de forma desinteressada, produz e fica sujeita a um reconhecimento que eu acho que não está à altura da sua qualificação. Mas esse trabalho precisava ser mais direcionado, essa interação que eu falo precisava se realizar com mais efetividade. E isso não é só uma questão de uma falha de uma administração, é uma questão muito já embutida, né? Aquilo está entranhado. O burocratismo é um dos males da nossa sociedade, né? É preciso lutar contra a burocracia, denunciar a burocracia. Inclusive, em artigos aí, eu denunciei a burocracia universitária. Em determinados setores, ela sufoca a possibilidade de você publicar e de produzir. É verdade. Agora, outra coisa, também aí no campo de sua experiência como professor, e eu como, digamos assim, como cidadão do lado de cada mata do buraquinho, na cidade. Outra coisa que às vezes chama atenção também, professor, é um professor, isso não digo com todos, mas a gente sabe às vezes de professores que vão para a França, para a Europa, para a Inglaterra, não sei para onde, pagos por quem? Pelo povo, não é a universidade? Pago pelo povo. Aí depois volta com o doutorado, pago pelo povo, com pouco tempo se aposenta e vai trabalhar na universidade privada. Quer dizer, a retribuição para a universidade pública, cadê? O senhor vai falar disso, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Presença do professor, escritor Rubens Pinto Lira. A gente terminou o primeiro bloco. Professor, antes de entrar assim, dar uma amostragem geral sobre o seu trabalho, aproveitando sua experiência, eu deixei aí a questão da coisa da universidade. O povo bancar um professor para fazer mestrado, doutorado fora, é uma coisa, não é barato isso. Depois o professor volta, passa 2 anos na universidade, se aposenta e vai ensinar na escola privada. Eu acho que é preciso uma legislação que garanta essa retribuição, porque é fundamental que o professor faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenha intercâmbio, isso é fundamental, né? Para a formação de um professor universitário e de um pesquisador. Agora, é preciso que a legislação garanta que haja um período mínimo de retribuição, né? Daquilo que ele recebeu. Algumas vezes essa legislação não é da instituição, né?
é um servidor público federal, aí uma série de aspectos teria que ser visto, mas a preocupação é justa e eu acho que é importante garantir essa retribuição. Eu, por minha parte, não... No seu período, como foi? Que foi nos anos 60 ainda, né? Eu saí em 5 de novembro, aliás, 5 de novembro de 1970, em condições, né, já o Brasil já inaugurava uma fase. Mas dura, como era naquele tempo, para ir para a política. Europa estudar, fazer um... Não, eu inclusive, como tinha já envolvimento num processo de crítica como opositor do regime militar, eu só consegui sair porque dei o endereço de Pernambuco, do Recife, né? E aí, com isso, não havia Polícia Federal na época, e com isso eu consegui sair. Mas mesmo assim, logo que saí, foram lá em casa. Então, eu consegui uma bolsa de 6 meses para o Centro Europeu Universitário de Nancy. E lá eu fiz o que corresponde ao mestrado, porque eu prolonguei a minha estadia, fiquei lutando para obter bolsa todo tempo. Eu acho que eu obtive umas 10 bolsas de cursos de férias, né? E junto a 2 entidades, uma muito conhecida, a Fundação Calouste Gulbenkian, que é a principal organização, digamos, de Portugal, cultural, e uma entidade que ajudava as pessoas politicamente perseguidas. Eu obtive mais 2 anos, né? E o último ano no meu pai, e com isso eu fui juntando e completando 5 anos seguidos na França, né? Direto na Europa, sem nunca sequer telefonar. A época era outra. É mesmo. Então, com isso, eu fiz a pós-graduação, que não foi às custas do governo federal nem estadual, né? A França, Portugal, etc., a partir de um esforço muito grande. Para conseguir as bolsas. Né? Agora, depois eu acho que eu fui o primeiro doutor na área de política e de direito no Nordeste. Acho que fui. Quando eu cheguei em Recife para revalidar os diplomas, eu verifiquei que não havia na época praticamente também a publicação de uma tese no exterior. Também, eu acho que na época não existia. Aí, professor, por falar em exterior, outra coisa também que está, eu acho, na sua experiência, que você é um dos mais conhecidos, assim, mais antigos na Universidade Federal, é aquela coisa daquela polêmica, aquele momento vivido pela universidade, quando os setores da imprensa começaram a contestar muito os professores vindo do exterior, os gringos e tal, aquela... aqui mesmo, neste livro, está tem um artigo sobre isso, né? Como o senhor vê isso hoje, professor? Como é que está essa situação hoje na universidade? Não existe mais essa polêmica, A atualidade é maior no que se refere ao fato de o comportamento xenófobo estar em plena ascensão em todo o mundo. Né? Na França, nós nos encontramos numa situação terrível, porque a França tem uma tradição democrática fortíssima, sempre é lembrado como o país das liberdades democráticas, como o país das conquistas, dos direitos sociais. E o partido mais forte atualmente é o de extrema-direita. Ele não ganha uma eleição majoritária porque todos os partidos democráticos se unem. Mas isso é impressionante, o crescimento em todos os países da Europa da xenofobia. Então, esse é um tema atual. Na universidade, eu acho que ele acabou pouco depois dessa intervenção que tivemos, eu, depois com o professor Rui Dantas, através de artigo acadêmico, de respostas mais consistentes, criticando essa atitude que era a de discriminar um professor que não fosse da Paraíba. Né? E nisso nunca tivemos nenhum viés ou conotação pessoal. A pessoa que defendeu as teses contrárias, eu tenho por ela o maior respeito. Mas acho que ela representou ideias, na época, que se revelaram serem, digamos assim, inadequadas e já contrárias a uma abertura
a uma visão democrática, a uma compreensão mais moderna da universidade e do seu desenvolvimento. O tempo vai resolvendo melhor, o próprio tempo vai ajudando, né? Eu Agora, considero. olha, tem muito assunto assim, encontrar você, que eu conheço há muito tempo, você não me conhece, mas eu lhe conheço há muito tempo, pelo seu trabalho. Teria muito assunto ainda para a gente falar dessa coisa da universidade e a cidade, a universidade e a sociedade, mas eu faço questão, gostaria, a gente talvez não tenha tempo de mostrar, de falar sobre seus 27 livros, mas a gente tem até uns vídeos aí que a gente poderia mostrar de livros ou artigos e quando, à medida que for aparecendo, o senhor vai explicando. Por exemplo, esse aí, ó. Este não é um livro meu, mas é de extrema importância. Ele foi publicado pela Associação Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais com um artigo meu e, ao meu lado, se a pessoa for verificar os outros autores, logo observa que eu era, entre eles, de longe, o mais moderno. A Eliana Pinto foi ouvidora-geral da União e me convidou muitas vezes para fazer palestras sobre ouvidoria pública, exatamente porque eu dediquei esses últimos anos, principalmente, no estudo dessa instituição, a ouvidoria pública. Creio que organizei pela uns imprensa. 6 a 8 livros a respeito. Fundei, há 25 anos, a Associação Brasileira de Ouvidores aqui no Hotel Ouro Branco. Fundei o Fórum Nacional dos Ouvidores Universitários. Me dediquei muito a isso. Esse aqui a gente regride no tempo. É o primeiro trabalho que eu publiquei. Na Europa, eles escolheram, no fim, entre os integrantes, os alunos do Departamento de Ciências Políticas, o melhor trabalho. O meu foi escolhido, o Partido Comunista Francês e a integração europeia. E ali se trata de um comentário do Le Monde Diplomatique, nesse ano já remoto, fazendo observações bastante positivas referência ao seu sobre trabalho. essa linha de dissertação. E na sequência, vamos ver aí. Aqui, quando voltei da Europa, eu fiz pós-doutorado em Paris, então eu percorri a Europa do Leste, conversei com vários colegas de diversos países, então eu os convidei para escrever comigo este livro, Socialismo em Passo e Perspectivas, que retrata exatamente o drama do chamado socialismo real, que, na minha visão crítica, nunca foi socialismo. Escrevi um artigo agora no Contraponto Último, onde procuro exatamente dissociar o marxismo do socialismo. O fato é que esses regimes ruíram, né? Eles eram, na sua grande maioria, odiados até pelo povo. Isso foi feito em nome de uma visão libertária, humanista, redentora, gerada pelo pensamento de Marx. Então, trata-se de uma análise concreta sobre a situação da Europa do Leste nessa época, e aí já faz 25 anos. Tem mais, vamos outro. Esse também está aqui. Essa é a minha ó. tese de doutorado, né? Ela foi, então, também publicada em Paris, é uma livraria conhecida, sobre socialistas e comunistas diante do processo de integração europeia, diante da que chamava as comunidades europeias. Agora é União Europeia. E agora, esse? Bom, eu participei da administração do governo Ricardo Coutinho na prefeitura e, com isso, foi motivado a me interessar por questão de segurança pública. Eu era presidente do Conselho Municipal de Segurança. Então, eu organizei um livro, e até agora eu acho que é o único, sobre participação em segurança pública no Brasil. E esse outro? Esse é aquele objeto daquele comentário do Le Monde Diplomatique, a dissertação de mestrado, Partido Comunista Francês e a Integração Europeia. Ah, tá. Aqui nós Marxismos. temos um livro mais recente, marxismo, porque há diferentes marxismos, né? Diferentes interpretações da obra desse pensador político extraordinário, que foi Marx, né? Marxismo na contemporaneidade. Voltamos aqui, é o meu último livro, antes desse, mas meu último livro acadêmico, de 2014, é a Ouvidoria Pública no Brasil. É o livro, sobre o livro da ouvidoria, é o mais consistente, porque eu analiso todos os modelos da ouvidoria pública e, além disso, vários colegas trazem também análises
de ouvidorias que tem significado e importância no Brasil. E, finalmente, estou vendo aqui esse nosso, né? Conjuntura Sócio, é esse aqui, né? Depois de um ano... Esse é o mais recente. Esse é o mais recente. Esse é o único livro de artigo de jornal. Eu passei a colaborar com o Contraponto e entendi publicá-los. Agora, é preciso destacar o seguinte, não são artigos de jornal, crônicas de pessoas que façam assim, comentários soltos, expressem lamentações de contrariedade. São artigos que dão muito trabalho, porque não são acadêmicos, quer dizer, tem um trabalho, né? 3 horas, mas são artigos que procuram ter consistência, consistem em análises demonstrativas sobre um determinado tema e achei então que valia a pena publicá-los, porque o saber acadêmico, como você mesmo de outra maneira colocou, ele fica incrustado na instituição. É preciso vulgarizar, no melhor sentido do termo, a produção acadêmica, fazer com que ela chegue a um público ilustrado que é capaz de assimilar, entender e usufruir da produção acadêmica. Então, isso pode se fazer através, por exemplo, de artigos que têm essa preocupação em jornais que se destinam a um público ilustrado, como é os Contrapontos. Professor, olha, cada trabalho seu é de uma densidade assim, e juntando tudo, para a gente trabalhar assim num programa de meia hora é até complicado. Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por essas explicações, principalmente a questão da ouvidoria, que continua muito válida, né? Como todos eles. Né? A gente... Mas o senhor tem um tempinho aí, a gente está estourando o tempo já para as suas considerações finais. Já que você falou da ouvidoria, é uma luta difícil. Foi aprovado na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados uma proposta minha, que é exatamente a destituir um sistema nacional de ouvidorias autônomas e democráticas. Mas há um desinteresse. É difícil, os administradores, em geral, não têm interesse nenhum em ter uma participação, órgãos de participação social no controle de suas atividades. O povo não está motivado e não entende a necessidade e a importância desses instrumentos. Essa corrupção, todo esse processo, evidentemente que seria muito melhor combatido, haveria muito mais transparência do Estado, muito mais possibilidade de se exercer a cidadania com resultados se nós tivéssemos órgãos dotados de autonomia e com instrumentos que pudessem tornar efetiva a fiscalização que a sociedade deve exercer sobre o Estado. Professor, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a você. E a gente fica por aqui até o próximo programa.